Olá, galera, tudo bem? Bom, conforme eu tinha prometido, vou deixar gravada a aula para vocês, sistema digestório. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo WhatsApp. Eu até aconselho vocês a assistirem a aula e irem anotando as dúvidas. E aí depois podem me mandar, né? Porque a tua dúvida pode ser a dúvida do outro. E aí eu faço um vídeo para vocês e mando lá no grupo respondendo as dúvidas, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. É um sistema da nossa digestão, né? Do nosso processo alimentar, desde que o alimento entra na boca até a saída dele, né, através das fezes pelo ânus. Então, o que é digestão, né? O que significa essa palavra digestão, que dá nome ao sistema, né? É um processo de transformar macromoléculas em micromoléculas. Então, por exemplo, a maçã, né, é uma macromolécula. Quando eu como essa maçã, trituro ela, eu acabo transformando ela numa micromolécula, né? Eu mastigo esse alimento, ele vai até o meu estômago, onde ele sofre processos químicos por enzimas, que a gente vai ver, e aí ele acaba dissolvendo e aí no intestino, no início do intestino grosso, ele começa a absorção da maioria de nutrientes. Então, eu transformo aquela maçã em fibras, em vitaminas, nutrientes, sais, tudo que eu consigo absorver, né, glicose, né, que no caso da maçã é a frutose, tudo que eu consigo absorver dessa maçã são essas micromoléculas que a gente chama. E aí esse processo de digestão, né, ele passa por 4 etapas. Que é a etapa de ingestão, então é fazer a ingesta desse alimento. É o processo que eu coloco o alimento na minha boca e inicio a ingestão, né? A ingesta, a inclusão desse alimento no meu organismo. Depois do processo de ingestão, nós vamos falar sobre essa parte de mastigação adiante. Eu tenho o processo de digestão. O processo de digestão, ele se inicia no estômago. Então, lá no estômago, aquele alimento triturado vai sofrer ações, né, de enzimas que vão, né, dissolver esse alimento para ele ser melhor absorvido, que é a próxima etapa, que é a absorção. Né? Então, lá no meu início, no estômago, a gente vai ver que ele começa a ser absorvido alguns nutrientes, não são todos. A grande maioria deles é absorvida no início do intestino, ali no jejum, que a gente chama, né? No intestino delgado, no intestino grosso, no duodeno, desculpa. Ele começa a absorvido ali no início do intestino grosso, que se chama duodeno, tá? Então, ali é onde ocorre a maioria da absorção dos nutrientes. E aí depois ele passa para o intestino delgado e chega até o ânus, onde ocorre a egestão, que é a eliminação desse bolo, né, fecal, né, das fezes, que é o final, né, do processo de digestão do alimento. Tá, peraí que enroscou aqui minha folha. Então, nos humanos, a digestão mecânica é feita pela mastigação dos alimentos. Então, nós humanos, nós começamos a nossa digestão através da mastigação, através da digestão que a gente chama de mecânica. Então, eu pego o alimento e trituro na minha boca antes dele ser absorvido, né? Então, lá na minha boca, através da ação dos meus dentes, ocorre essa tritura, né? Que a gente acaba triturando o alimento. Então, como eu tinha falado, já tinha comentado com vocês na aula, a gente, nesse alimento, por exemplo, né? Quando eu tô mastigando esse alimento, por exemplo, uma carne, quando eu vou comer uma carne, eu primeiro corto ela com os dentes da frente, né? Com os dentes, que a gente chama de pré-molares. Depois, os caninos, né? Eles acabam ajudando nesse desfiar da carne, do cortar a carne. E os nossos molares, que são os dentes lá atrás, fazem o processo de triturar esse alimento. Porém, na boca, eu não tenho só a ação dos dentes. Eu tenho a saliva que entra em contato com esse alimento para ajudar essa digestão. Esse é o que a gente chama de digestão química, que ela é feita através de enzimas. Então, lá na minha boca, a gente vai ver adiante que tem enzimas
que já iniciam esse processo da digestão química. Já começa ali a preparar algumas substâncias para absorção dela adiante lá no meu estômago e intestino. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um alimento, uma simulação, tá, gente? Ninguém mastigou e cuspiu ali, tá? Tem gente que às vezes olha e fala, mas é para vocês entenderem, ok? Ali, gente, é uma simulação aqui embaixo, por exemplo, de um amendoim. Se eu comer esse amendoim e mastigar ele 2 vezes, ele vai ficar mais ou menos nesse aspecto, aqui, né? No segundo ali. Se eu mastigar ele 5 vezes, vocês conseguem ver que esse alimento já tá mais trituradinho, né? Agora, se eu mastigo 30 vezes, olha como esse alimento vai pro meu estômago. Vocês concordam comigo que esse alimento vai ter muito mais facilidade de ser absorvido, de acontecer a digestão química dele com uma forma mais eficaz no meu estômago, se eu mastigar o alimento mais vezes? Esse é um dos motivos que os médicos, né, recomendam. Você tem que mastigar de 27 a 30 vezes cada garfada. Então, eu coloquei uma garfada na boca, ou uma colherada, enfim, né? Coloquei o alimento na boca, eu mastigo ele 30 vezes para poder, mais ou menos, né, ocorrer a deglutição. Aí eu degluti o alimento. Existem 2 motivos, né, para essa mastigação acontecer, esse processo de mastigação. Um deles é o fato do alimento ser melhor digerido, né, melhor absorvido no meu estômago, ajudar no processo de digestão das enzimas estomacais, né? E outra é a questão da saciedade. Quanto mais eu mastigo, eu vou liberando enzimas que vão dando sinais químicos lá para o meu cérebro de saciedade. Então, quanto mais eu mastigo, menos eu acabo comendo, né? Por exemplo, todo mundo acho que já aconteceu de comer rápido e depois que comer, sentir aquela sensação de, meu Deus, eu comi mais, comi além da conta, né? E depois só que você vai sentir a sensação. Quando você mastiga mais vezes, durante o teu alimento, você chega no momento e fala assim, acho que tô bem, tô satisfeita. É essa a intenção, são por esses 2 motivos que a mastigação, é bom a gente mastigar por mais, né, pelo menos umas 20, 27 vezes o alimento. Então, esses são os órgãos do sistema digestório, nós vamos passar por todos eles e entender o funcionamento de cada um deles, para que funcionam, qual a função deles no sistema digestório. Então, gente, o processo digestório inicia-se pela boca. Então, na minha boca, a gente tem o que eu falei anteriormente, que é a digestão mecânica. Essa questão de eu triturar e processar esse alimento. Então, quando eu coloco lá qualquer alimento na minha boca, um pão, né? Esse pão acaba sendo triturado pelos meus dentes e para ser melhor digerido pelo estômago. A língua, gente, qual é a função dela nesse processo, né? A língua, ela nada mais é do que ela transfere esse alimento de um lado para o outro. Então, ele acaba fazendo essa transferência do alimento de um lado para o outro e é a língua que dá o sinal de que... de que esse alimento precisa ir, né, para a direção lá da faringe, do esôfago, para seguir o caminho para chegar até o estômago. Então, a digestão mecânica, né? A gente inclui a língua junto na digestão mecânica, porque ela faz esse processo, né? A gente vê quando a gente tá comendo, mastigando algo, eu mastigo de um lado, a língua transfere para o outro lado, e, né, fica do lado direito, do lado esquerdo, e assim sucessivamente. E a digestão mecânica, né? A digestão química. A digestão química é quando as glândulas, né, as enzimas das glândulas salivares entram em ação. Então, as glândulas salivares nós temos, né, 2 parótidas, que são essas que ficam aqui na região mental, que a gente chama na região da maxila aqui, que é onde quem tem cachumba, né, aqui fica com edema, porque dá infecção bem nessa glândula parótida da cachumba, né? Quem já teve aí sabe aonde que dói, né? Onde que incomoda.
Então, as parótidas ficam nessa região. O submaxilar, então, elas ficam embaixo da maxila, mais aqui atrás. Essa é aquela, gente, quando a gente come algo azedinho, que vem aquela saliva, chega a dar aquela ardênciazinha, aquela dorzinha, né, do azedo. São essas glândulas submaxilares que mandam essa informação. E as sublinguais, se a gente olhar embaixo da nossa língua, no freno labial, embaixo da língua tem uma camadinha que a gente chama de freno labial. Do ladinho, né, do lado direito e do lado esquerdo do freno labial, existem duas glândulas que soltam saliva, né, que fica ali embaixo da língua. Então, essas glândulas, né, elas liberam a saliva para deixar a nossa boca umedecida o tempo inteiro, né, e quando estamos nos alimentando, elas ajudam a fazer essa umidificação do alimento, para o alimento não descer seco pela nossa faringe, pelo nosso esôfago, né. Então, ela faz essa umidificação. Por isso que, dependendo do que a gente come, se eu tenho uma alimentação, por exemplo, eu coloco salada, tenho carne, né? Eu não tenho nada muito seco, a comida com muito carboidrato, ela acaba sendo mais seca. Eu não preciso tomar água, não preciso tomar nada durante a minha alimentação, porque junto à água do alimento com a saliva, eu consigo essa umidificação correta, né? Para o alimento ser absorvido, ser digerido. E aí, gente, ela libera, né, então, a amilase salivar, né, que é a enzima, né, são as enzimas, e a enzima que ela libera chama pitialina. Então, a amilase salivar, que é a saliva, dentro dela existe a pitialina. A pitialina, gente, é uma enzima que ela ajuda a fazer a quebra do amido e do glicogênio. Então, quando eu como, por exemplo, batata, aipim, deixa eu ver quais alimentos mais tem amido, né? Alimentos ricos em amido, na boca, a pitialina já começa a entrar em ação, já entra em ação para começar o processo, né, de digestão do amido e do glicogênio, que é açúcar, né? Dependendo do açúcar, né, do glicogênio, né, o açúcar do alimento, ele já começa a ajudar nesse processo de digestão. Gente, não é que ali na minha boca eu já vou estar absorvendo o amido. O que acontece é o seguinte, como o amido, né, e o glicogênio, eles são substâncias de mais difícil processo de quebra, as enzimas começam a entrar em ação, mas ele só ocorre a absorção lá no meu estômago e no meu intestino, tá? Então, a pitialina, ela ajuda nesse processo da quebra desse alimento, ok? E aí, gente, eu tenho a faringe, né? A faringe, ela possui o que a gente chama de epiglote. Lembra, eu mostrei já o vídeo de vocês, vou mostrar de novo o vídeo na aula de sistema respiratório. Mas a faringe, a epiglote, é aquela válvulazinha que a gente chama, que faz a divisão entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Lembra, quando o alimento entra, ela impede que o alimento vá para a via respiratória. Deixa eu mostrar aqui, vai abrir outra coisa para vocês. Mas fiquem aí comigo. Ó, esse vídeo aqui. Eu já mostrei para vocês ele numa outra aula, mas eu trouxe novamente. Vamos lá. Então,
na faringe, né, nós possuímos, então, a epiglote, né, que faz essa divisão entre o sistema digestório, né, e o sistema respiratório, que impede que o alimento, né, vá para a via respiratória. Mas, prof, às vezes acontece, né, de eu engasgar, principalmente arroz, farinha, alimentos mais secos e mais soltos, né, e às vezes acontece de engasgar. Muitas vezes esse engasgo acontece porque ou você tá comendo, falando ao mesmo tempo, né? Então você tá e falando, e aí nessa de puxar o ar e o alimento, às vezes esses resíduos acabam entrando na via respiratória. Ou às vezes, se agora é uma coisa que acontece, professora, quase todo dia acontece comigo. Então é melhor investigar, porque pode ser algum problema de musculatura da região faríngea, tá? Mas uma vez ou outra acontecer é bem comum. Primeiro, repara se você não tá aí mastigando, falando muito ao mesmo tempo, ou às vezes quando a gente tá gripado, que o nariz fica trancado, a gente sente mais dificuldade, que tem que ficar puxando o ar enquanto come, né? Então, de repente, dá uma verificada para ver como que tá essa questão aí, ok? Acho que é isso. Esôfago. Então, no esôfago, gente, depois a faringe, né? Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, faringe, né? Aí já divide, né, pra aqui a via respiratória. E aqui, gente, onde tá em vermelho, é o esôfago. O esôfago nada mais é do que um tubo que leva o alimento até o estômago, tá? É um tubo. E aí, a função que ele tem de importante é que dentro do esôfago existem os movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? O alimento, conforme ele vai descendo pela minha via digestória, pelo meu esôfago, ele vai fazendo uns movimentos como se ele apertasse, solta, aperta e solta. E o alimento vai descendo. O que acontece? O alimento tá aqui, ó. Aqui tá fechado, aqui tá aberto. O alimento tá aqui onde tá aberto, tá, gente? O alimento passou, solta. Aí aqui vai fazendo isso. Vocês conseguem entender? O que acontece? Com esse movimento dele fechar e abrir, aqui na imagem, se vocês verem, dá pra ver, ó. Aqui em amarelo, ó, é o alimento, tá? Aqui, vocês estão vendo que tá fechadinho? Ele só fica relaxada a musculatura aonde tá o alimento, ó. Aqui tá tudo contraído de novo, o alimento tá passando. E ele vai fechando o canal. Fechando o canal. O que acontece? Por que isso acontece? Para impedir o refluxo desse alimento. Para impedir que esse alimento volte. Tanto que falam que se você comer alguma coisa, né? Claro, não comer uma feijoada. Mas eu acabei de comer uma maçã, vou lá e planto bananeira. Não sei se chamam de plantar bananeira ou já ouvi falar, tem outro nome, esqueci. Ficar de cabeça para baixo. Esse alimento dificilmente vai voltar. Talvez você vai sentir, né, o mal-estar, mas ele não volta. Não precisa testar em casa, tá, gente? Os cientistas já testaram pra gente. Mas é por conta desse movimento peristáltico, tá? Que acontece, que ele leva o alimento, né, até o estômago e aí faz com que não ocorra esse refluxo desse alimento, né? Geralmente a pessoa, quando tem problema de refluxo, né? Ela tem um probleminha já em outro, não é nessa região, é aqui na entrada, que a gente chama o esfíncter cárdia, que vulgarmente chama de boca do estômago, tá? É aqui o probleminha do refluxo. Vou mostrar na imagem do estômago, aqui, ó. Fica melhor. Estão vendo aqui? Então, aqui o esôfago desembocou aqui, tá, gente? Aqui a gente tem um esfíncter, é uma musculatura que fica fechadinha e só abre com o estímulo quando o alimento passou. O alimento passou, ele fecha. Por que ele fecha? E tem que fechar muito bem. Porque, gente, aqui dentro do estômago, a gente vai ver agora que tem ação de ácidos fortes, que a musculatura do esôfago não está preparada para absorção, né, para receber esse tipo de ácido. Tanto que quando a gente tem, né, quando a gente tem vômito ou quando tem o refluxo, é uma sensação muito ruim de queimação, né? É horrível. Por quê?
realmente é muito ácida essas substâncias. Então, por isso que o esfíncter cardia, né, esse esfíncter aqui, ele tem que estar bem fechadinho, né, e se manter fechadinho. Às vezes a pessoa tem problema, que a gente chama de refluxo, é que acontece, esse esfíncter não fecha totalmente, ele fica um pouquinho aberto. E aí, quando começa o processo de digestão dentro do estômago, né, o processo de químico, né, dentro do estômago, às vezes acaba escapando, né, por essa fresta, um pouco desse alimento, né, desse quimo que a gente chama. E aí a pessoa acaba tendo essa sensação de mal-estar, de azia, né? Então, principalmente se a pessoa deita muito retinha, né? Quem tem refluxo tem que dormir um pouquinho com o travesseiro um pouquinho elevado para evitar, né, se tiver deitadinho retinho, o estômago tá aqui, fica mais fácil do alimento desse processo voltar, tá? Então, gente, o estômago, né? O estômago, a capacidade dele é de 1 a 2 litros. Aí, esses dias, quando eu vejo sempre isso, né? Eu fico sempre pensando, gente, e aí a gente vai lá, às vezes, no Burger King, ou no McDonald's, enfim, né? E come um baita de um lanche, uma baita de uma batata, mais 500 ml de refrigerante. Aí agora é liberado o refrigerante. Aí eu vou lá e ainda pego mais um. Então eu tomo só de refrigerante, dá 1 litro. E mais um lanche, mais a batata. Isso que ainda tem os corajosos que ainda comem a sobremesa, né? Coitado do estômago, né, gente? A capacidade dele é de 1 a 2 litros. A gente come tudo isso, ocupou, né? A capacidade total do meu estômago. Gente, então a capacidade do estômago é de torno de 1 a 2 litros, né? E ali começa, assim, efetualmente, a digestão enzimática. Então, quem participa dessa digestão enzimática é o ácido gástrico, né? É um ácido que ele é praticamente ácido clorídrico. Ácido clorídrico, gente, é muito ácido, é super ácido. E é ele que entra em ação nesse alimento que acabou de entrar, né? Nesse bolo alimentar. E vai transformar ele no que a gente chama de quimo, né? O nome dele já não é mais bolo alimentar. Quando ele entra com a ação do ácido gástrico, né? Ele faz o que a gente chama de quimo, né? Faz a quebra, né, desses alimentos e começa ali a digestão, né? Então, ali eu coloquei a pepsina, que a pepsina é uma das principais enzimas digestivas. Ela faz a digestão principalmente de proteínas. Então, lá no meu estômago, a principal substância absorvida são as proteínas. Ali as proteínas já começam a ser efetivamente absorvidas, tá? E aí, gente, esse ácido gástrico, além dele ajudar nesse processo de digestão, eu esqueci de falar, ele destrói as bactérias alimentares. Então, tudo que eu tenho de bactéria no alimento, não lavou direito, ou não processou, não cozinhou direito, né? Não preparou, lembrei, não preparou esse alimento direito, o ácido gástrico, né? Ele vai fazer esse preparo, né? Vai tentar matar. Mas, muitas vezes, a bactéria é mais forte, ou, por exemplo, aquela H. pylori, né? É uma bactéria super forte, que a gente entra em contato nela. Alguns já me falaram que pode ser da água não tratada corretamente, ou de alimento mal preparado, mal lavado, e aí você pode ter contato com essa bactéria. Eu tive essa bactéria ano passado, e tive que fazer tratamento. Ela é bem ruim, né? Eu senti essa questão do refluxo, que era uma coisa que eu não tinha. Quando eu comia alguma coisa, a impressão que dava que o meu estômago inchava, assim, virava uma bola. Era muito ruim a sensação. E aí, eu fiz tratamento com antibiótico durante, que se não me engano, são 60 dias, 45, 60 dias. É bem chato o tratamento, mas resolveu, né? Então, você vê, nesse caso, o ácido clorídrico, né? O ácido gástrico não deu jeito, né? Ele conseguiu passar a barreira do meu ácido gástrico. Então, como eu falei, no estômago são absorvidas as proteínas. E o que é essa mucina gástrica? Se alguém aí já fez uma endoscopia, eu tinha até uma imagem ali e a imagem sumiu, fui ver agora há pouco. Mas enfim, quem já fez endoscopia na vida, ou já viu uma endoscopia,
quando a gente chega ali na região do estômago, né? Ele brilha, ele tem uma camada lustrosa, assim, brilhosa em volta dele. Essa camada a gente chama de mucina gástrica. Para que ela serve? Para proteger a parede do meu estômago. Gente, eu não falei para vocês que o ácido gástrico, ele é extremamente ácido. Então, eu preciso ter uma camada, uma película protetora no meu estômago, porque senão o tecido ali do estômago não aguenta, né? O tempo todo receber esse ácido, né? Nele. E a mucina gástrica faz essa função. Mas, às vezes, por algum motivo, essa mucina gástrica não consegue produzir efetivamente. Ou porque eu tô liberando muito ácido gástrico, que no caso, por exemplo, quando a gente não mastiga direito o alimento, come muito rápido, né? Não mastigando direito o alimento, eu preciso soltar mais ácido gástrico naquele alimento para conseguir dissolver ele. Ou estresse, fator estressante, porque às vezes quando eu tô com um fator estressante, né, eu tô muito estressado, eu acabo não comendo direito, ou acabo, o meu estômago sofre muito, o cérebro e o estômago, eles têm uma ligação muito forte. Geralmente quando eu tenho problemas gastro, eu sinto dor de cabeça, ou muitas vezes quando eu tenho problemas neurológicos, né? Tenho vômitos, então eles têm essa ligação. E aí, às vezes, eu tô muito estressado, né? A mensagem acaba sendo liberado esse ácido gástrico pro meu estômago sem eu ter nenhum tipo de alimento. E aí é um outro pepino, porque aí pode causar os problemas das úlceras, né? Que a gente vai ver. Na imagem seguinte, tem um pouquinho para vocês entenderem essa questão do ciclo da mucina e por que causa a úlcera. O álcool, gente, por que eu coloquei o álcool ali na questão do estômago, né? Quando a gente ingere álcool, né? Quando eu faço a ingestão de álcool, cerca de 30 minutos, tá? Esse álcool começa a ser absorvido na minha corrente sanguínea, tá? Então, eu tomei lá um copo de cerveja, 30 minutos depois, ele já tá na minha corrente sanguínea tranquilamente. E aí, o que acontece? Conforme eu vou bebendo, né? Lembra que eu falei que o cérebro, o sistema nervoso central e o estômago tinham uma ligação muito forte? Um dos primeiros sinais que a gente tem, né, é a tontura. O primeiro sinal que a gente tem quando tá bebendo é ficar meio tonto. O segundo sinal de quando a gente tá bebendo passando do ponto é o estômago. Ou dá vômito, ou a gente sente que tá ficando enjoada, a bebida não tá descendo mais. É um sinal que o cérebro manda pro estômago pro indivíduo parar. Porque ele pensa, pô, ele tá tomando o negócio e tá fazendo mal pro estômago dele, ele tem que parar. Mas às vezes o indivíduo não para, né? E aí acaba vomitando, acaba muitas vezes entrando em coma alcoólico, que é um risco muito grande, é um perigo, né? O coma alcoólico. Mas tem gente que acaba entrando nesse ciclo aí, ok? E aí, gente, aqui, ó, que eu falei pra vocês, a imagem da úlcera. Aqui, ó, aqui nessa imagem dá pra ver. Vocês estão vendo? Aqui é uma úlcera gastro, tá? Uma úlcera no estômago, olha aqui. É uma ferida, forma uma ferida, tá, gente? Vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo que é brilhoso? Isso aqui é a mucina gástrica, ó, estão vendo? É brilhosinho. Nosso estômago é todo assim. Quem já fez endoscopia já viu que ele tem esse lustro, né, em volta. Aqui nessa imagem, gente, foi retirada aqui, ó, é esqueci o nome. Deixa eu ver. É uma glândula, né, gástrica. É aqui que sai a mucina, né? Que sai esse líquido lustroso. E aqui ele tirou uma parte. Então, essa imagem aqui é esse buraco aqui ampliado, tá? E aí, o que acontece? Vocês estão vendo que tem as glândulas aqui? Elas que produzem a mucina gástrica. E vão liberando na parede do estômago. Então, se por algum motivo eu tô tendo que liberar muito ácido clorídrico, às vezes essas glândulas não conseguem liberar a mucina suficiente para proteger o meu estômago. E aí acaba formando as úlceras, né? E aí, antes de formar essa úlcera, a pessoa tem sinais da gastrite, né? Então, ela tem a gastrite, começa, né, sentir queimação, dores no estômago, leves, né? Mas quando chega nesse caso aqui de formar úlcera, né, estomacal, aí é bem complicado. Aí a pessoa já sente muita dor no estômago, é bem
Às vezes, gente, meninas, né, e meninos, não só meninas, mas meninos, que querem emagrecer de forma rápida, né, acabam fazendo uso de dietas meio loucas, radicais. Uma vez eu já vi várias coisas. Uma vez eu vi uma que era assim, a menina acordava de manhã, tomava café, porque café é de gente ligado, né, dá energia, e mascava chiclete o resto do dia. Ela vivia à base de café, chiclete e água. Era essa a vida dela, pra ela poder emagrecer. Conseguiu emagrecer? Conseguiu emagrecer, mas ganhou uma úlcera, teve que fazer um tratamento horroroso, passou mal pra caramba. Outro caso era uma vez umas modelos que comiam algodão para poder sentir saciedade. Só que aí elas tiveram também problemas, porque aí o algodão, o corpo tentava quebrar, né? E ele não vai digerir. E aí acabaram formando-se úlceras também. Essas meninas, teve uma que morreu porque teve uma infecção generalizada, a septicemia, que a gente chama, que acaba tendo uma infecção generalizada. Esse algodão lá dentro não conseguiu ser eliminado pelo intestino, e aí acabou que a menina teve... Como que fala? Morte, né, por infecção. Ele acabou infeccionando ali dentro dela. Pensa na situação. Meu Deus. Intestino delgado. Então, depois que sai ali, ó, do estômago... Opa! Aqui, ó. O estômago, ele vai pro intestino delgado, que é essa parte aqui, ó. Bonitinho. E lá no início, estão vendo, ó, estômago aqui. Aqui tem o esfíncter piloro, que é um outro esfíncter que tem. E aí, o que, né, aqui já começa o quimo a sair. Então, tá aqui, ó, nessa parte que eu tenho, que eu chamo de duodeno. Aqui no duodeno, gente, é onde é absorvida a maior parte de vitaminas, sais minerais, água, enfim, o que o organismo precisa nessa regiãozinha aqui, tá? Ele vai até um pouquinho para trás aqui, mas só para vocês entenderem, é onde é absorvido. Aqui, ó, seria essa parte aqui para cima, tá? É onde ela é absorvida a maior parte das substâncias necessárias para minha digestão, para o meu organismo. Então, glicose, vitaminas, sais minerais, todas as vitaminas, sais minerais, proteína que o meu organismo precisa, tá? E aí, o que acontece? Lá no meu intestino, né? Ali o duodeno já é parte do meu intestino delgado, tá, gente? Lá no meu intestino, do meu intestino grosso. Lá no meu intestino, então, lá no duodeno e toda a região do meu intestino, ele começa a sofrer ações de glândulas externas, de órgãos externos, para ocorrer a absorção devida desse alimento, desse quimo, né? Então, eu tenho o pâncreas. O pâncreas, aqui, ó, nessa imagem que dá pra ver. O pâncreas é essa região aqui, ó. Essa glândula aqui. A gente viu o pâncreas lá na aula de sistema endócrino, lembra? A gente viu falar do pâncreas? Que o pâncreas regulava a glicose, né? Enfim, tinha relacionado à insulina. Então, só que além de ter essa questão, né, da regulação da insulina, no pâncreas, se vocês verem aqui, ele sai Como fala? Desculpa, gente, me perdi. O pâncreas, o que ele faz? Ele faz a digestão das proteínas, tá? Ele libera enzimas para fazer a digestão das proteínas, carboidratos, triglicerídeos e ácidos nucleicos, tá? Ali começa, né, a absorver, começa a correr a liberação através do suco pancreático, tá? A secretina, que tá dentro desse suco pancreático, ela libera ali esse suco pancreático ainda não é fezes, tá, gente? Ainda é quimo. Ele libera ali para absorver. Lembra que eu falei para vocês que no estômago não era absorvido tudo? No intestino é onde é absorvida a maior parte dos nossos nutrientes. Então, ali acaba tendo absorção de proteínas, carboidratos, triglicerídeos e ácidos nucleicos, tá? E ali também, o suco pancreático, essa secretina, o suco pancreático, ele é composto basicamente de bicarbonato. O que acontece, gente?
Lembra que eu falei que o estômago tinha o ácido gástrico, que era super ácido, né? E eu tenho a mucina gástrica do estômago, que protege o meu estômago contra a ação da mucina, do ácido gástrico, ok? No meu intestino, eu não tenho essa função. Então, ali no duodeno, o suco pancreático acaba entrando em ação e fazendo uma neutralização, né? Trazendo para um pH mais neutro esse quimo, que está cheio de ácido clorídrico. Então, o suco pancreático, ele tem a composição, né? Uma grande parte de bicarbonato, que faz essa, né, questão de trazer o pH, né, do bolo alimentar, do quimo, desculpa, para um pH mais neutro, ok? Então, o pâncreas, ele tem essa função, então, de fazer, através do suco pancreático, a digestão de absorção, né, de carboidratos, proteínas, triglicerídeos e ácidos nucleicos. E aí, também, ele libera bicarbonato, né? Ele é praticamente feito de bicarbonato, para poder neutralizar o quimo, né? Trazer ele para mais... Porque se eu vier com esse quimo muito ácido, ele vai acabar, né? Nas paredes do meu intestino, acabar corroendo a parede do meu intestino, e aí formando úlceras intestinais, ok? E o fígado, gente? O fígado é esse órgão aqui, ó. Bonitinho. Ele é o órgão mais importante para a digestão. Por quê, gente? Ele metaboliza e armazena todos os nossos nutrientes. Os nossos nutrientes, eles só são liberados para minha corrente sanguínea quando... Eu fico olhando aqui porque eu tô olhando para ver se na imagem tá certa, eu apontando para vocês. Todos os nutrientes só são liberados na corrente sanguínea depois de passarem pelo fígado. Por isso que a gente fala, por exemplo, quando a pessoa toma um medicamento, por que tem essa relação com o fígado? Dependendo do tratamento, acaba a pessoa tendo problema de fígado, né? Dependendo do tratamento muito forte, como uma quimioterapia, por exemplo. Por quê? Tudo passa por ele, né? Todos os nutrientes. Então, meu corpo entende que aquele medicamento é bom, ele precisa ir para a corrente sanguínea. Então, ele acaba passando pelo fígado. E aí, dependendo do que quando é muito forte, pode ocasionar, né, dessas lesões no fígado. E lá no fígado, gente, vocês estão vendo essa glândula verde aqui? Essa daqui é a vesícula biliar. Ela parece uma pera. Se vocês olharem assim, quando a gente olhar, se olharem no humano, ela parece uma pera. E vocês estão vendo que ela desemboca lá no duodeno também? Por quê? O que ela faz? Ela libera o que a gente chama de bile. A bile, gente, é aquela substância, é uma substância amarela esverdeada, mas bem amarelada, que ela é liberada para... O que é a função dela? A bile, ela tem função de emulsificação de gordura. Então, quando a gente come gordura, algo gorduroso, né? A vesícula biliar libera mais bile para fazer essa emulsificação de gordura. Prof, pelo amor de Deus, mas o que é isso? Emulsificação de gordura. Nada mais é do que a quebra dessa gordura. Vou dar um exemplo bem simples. A bile faz a função do detergente nas nossas panelas. Então, quando eu vou lavar a panela lá, né? Quando eu faço alguma coisa gordurosa que eu vou lavar a panela, o detergente não ajuda a eliminar, tirar essa gordura da panela, fazer essa quebra da gordura? A bile faz a mesma coisa no nosso alimento. Então, ajuda a fazer a quebra dessa gordura, né? Essa emulsificação que a gente chama da gordura. Ok? Para ela ser melhor absorvida, tá? Deixa eu ver. E aí tem gente que me pergunta da questão da pedra na vesícula, né? O que é a pedra na vesícula? É quando a pessoa tem uma alimentação muito rica em colesterol, em gorduras saturadas, né? Óleos, gorduras saturadas e sais. Então, quando a pessoa acaba comendo muito desse tipo de alimento, né? Uma alimentação muito rica em gordura saturada, né? E sais, ela pode vir a desenvolver pedra na vesícula. Prof, mas assim, a minha mãe tem, meu filho não tem.
quem tem na família tem uma pode ter uma predisposição genética a criar essas pedras na vesícula, ok? E aí, gente, eu tenho esse nome aqui, né? Colecistoquinina. Meu Deus, prof, o que é isso? A colecistoquinina, ela tem uma função bem interessante. Ela é um hormônio que é liberado, né, pela minha vesícula biliar lá, a vesícula bonitinha lá, verdinha, ó. Ela é liberada lá pela vesícula biliar e ela dá a sensação de saciedade. Então, quando a gente come, né, por exemplo, eu tô comendo, demora um pouquinho, a gente sente que tá saciado, mas depois de um tempo, quando faz essa digestão, é a sensação que eu não sinto vontade de comer já logo em seguida, né? Aí eu vou sentir fome depois de umas 2, 3 horas. Que é que o alimento já passou por esse processo, já chegou lá no intestino, e aí eu já sinto a vontade de comer de novo. Porque quando eu como, gente, é em torno de 2 a 3 horas para ele passar por esse processo do estômago e chegar até o intestino. E aí é nessa hora, né, geralmente 3 horas, que a gente começa a sentir fome de novo. Então, enquanto ela estiver ali na digestão do duodeno, eu vou ter essa sensação ainda de saciedade, tá? E aí, o suco intestinal, tá? É um suco que é liberado no intestino, nessa parte, no intestino aqui, tá? E que a gente ajuda a fazer essa digestão, né, dos alimentos no intestino. Gente, nós temos em torno de 7 metros de intestino, contando o intestino delgado e o intestino grosso. É intestino pra caramba, né? É bem grande. Uma vez eu vi uma cirurgia que era retirado o intestino da pessoa, é enorme. E uma vez que tira, dificilmente consegue se colocar de novo, até porque ele incha um pouquinho e aí o médico dificilmente consegue colocar de novo no lugar. Então, quando mexe o intestino, geralmente a pessoa fica com aquela bolsa de colostomia, é bem complicado. Por isso que evita se mexer assim no intestino, né, de ter que retirar ele. Aqui eu trouxe uma imagem de um fígado saudável e aqui um fígado com cirrose hepática, que a gente chama. Quando a pessoa toma muito álcool, né, que é o etilista que a gente chama, né, o alcoólatra, ou uma cirrose, a cirrose hepática, gente, ela pode ser também por medicamento. Lembra que eu falei para vocês? Então, às vezes a pessoa faz tratamentos muito fortes, como a quimioterapia, durante muito tempo, e pode causar cirrose, tá? A pessoa tende a ficar, porque aí começa a liberar muita bile, aquela bile, né, na corrente sanguínea, e a pessoa tende a ficar pele amarelada, o globo ocular também amareladinho, de tanto liberar a bile, né, na corrente sanguínea, ok? Trouxe mais a título de curiosidade. Então, vamos lá. Intestino grosso. Então, lá a gente viu que no intestino delgado é absorvido vários nutrientes, né? Proteínas, glicose, que mais? Deixa eu pegar na colinha aqui. Fugiu. Vários nutrientes, né? Vitaminas, a gente é absorvido no intestino delgado. E no intestino grosso, porque aí ele passa, né? Aqui, ó, o finalzinho do delgado, estão vendo? E quando ele chega no intestino grosso, gente, aqui já é fezes, tá? Aqui já é bolo fecal. No intestino delgado, ele ainda está sendo absorvido o restante, né? De nutrientes que o organismo precisa. Quando ele passa aqui, ó, né, chama ilho secal, quando ele passa aqui do ilho, né, que é o final do intestino delgado, para essa região que chama de seco, né, por isso ilho secal, ele já é fezes, aqui já é fezes, tá? E aí essas fezes vão por... outra coisa que eu preciso te falar, o bolo, o quimo, né, que ele tá passando ali pro intestino, e tanto aqui no intestino grosso, ele passa, gente, por movimentos peristálticos. Lembra os movimentos peristálticos do esôfago? Esses mesmos movimentos acontecem no intestino, nos dois intestinos, né? Então, ele vai levando, né, através desses movimentos, o bolo fecal, o quimo e depois o bolo fecal até a saída pelo reto. Então, aqui, gente, eu tenho
né, o intestino delgado e aqui começa o intestino grosso, né? Aí colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e aqui é o ânus por onde o alimento é eliminado. E aí o que acontece? Então no intestino, aqui, nesse intestino grosso, ainda é absorvido água e sais minerais, tá? E o que não é mais necessário, absorvido, é eliminado em forma de fezes, tá? Mas aí o que acontece, gente? Aqui vai uma dica boa. Às vezes, nós, principalmente nós mulheres, sofremos muito com o intestino preso, né? Por quê? Eu fico muito tempo, às vezes, sem ir ao banheiro, né? Pra fazer cocô. E aí o que acontece? Esse intestino aqui, ele tende a absorver água. Quanto mais tempo as fezes ficarem ali, mais água ele vai estar absorvendo. Então, quanto mais tempo ela ficar ali, mais água eu vou estar puxando para o meu estômago, para o meu organismo. Por isso que quando a gente fica muito tempo sem ir no banheiro, dias sem ir no banheiro, a gente sente muita dificuldade. Porque essas fezes elas estão secas, elas estão duras, porque a água foi sendo absorvida. Outra coisa. Então tá. Então eu ouvi na internet, né? No Instagram da blogueira falando de tal, que eu tenho que tomar muita água. Que eu tenho que comer muita fibra. Que é bom para que vai, né, liberar meu intestino. Ótimo. Concordo plenamente. A fibra é uma substância muito importante para a gente conseguir evacuar de forma correta. Porém, a mesma quantidade que você comer de fibra, você tem que tomar de água. Por quê? Quanto mais água eu mando para dentro do meu organismo, mais ele se mantém em homeostase e ele não vai ficar desesperado tentando puxar. Se eu tomo um copo só de água por dia, quando eu tomo esse copo, ele vai tentar puxar o máximo de água que der. E essa água não vai nem chegar no intestino. E aí as fibras vão deixando minhas fezes mais duras, mais entumecidas. Quando a gente ouve aquela expressão, o pessoal falava antigamente, a fulana tá enfesada, quando a pessoa tá muito irritada, vem disso, de ficar, porque quando a gente fica com dificuldade no banheiro, a gente fica irritado, né? Quando fica com essa dói, é ruim. Então, quando vocês têm que tomar muita água, então quando vocês fizerem essa dieta à base de fibra, lembrem-se, ela é boa? É, mas eu tenho que tomar bastante água também, para essas fezes serem eliminadas de forma correta, para eu não também ter problema mesmo comendo fibra, ter problema de intestino preso. E aí, por fim, né, o reto e o ânus. Então, o reto, né, que é essa região aqui, reto, e aqui, gente, é o ânus, que é por aqui que saem as fezes. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho uma região, aqui a gente chama de musculatura. Aqui é um esfíncter, tá? Esfíncter anal. Então, por aqui, tá, gente? Essa musculatura aqui ao redor, o que ela faz? Ela tá fechadinha ali. Quando eu sento, né, no vaso pra ir no banheiro, ela abre para as fezes passar. Mas ela fica fazendo força nas paredes aqui. Por isso que o ideal é o quê? A gente ir no banheiro, fazer o que tem pra fazer, limpar e sair fora. Mas não, o que a gente leva pra dentro do banheiro? O celular. O que a gente leva pra dentro? Sei lá, revista, né? Hoje em dia todo mundo leva o celular. E senta lá e esquece da vida. Então, a musculatura ali do ânus, ela fica forçando, força, durante todo o tempo que a gente tá ali. Por isso que às vezes as pessoas têm, um dos motivos da pessoa ter a tal da hemorroida. A hemorroida, gente, é como se houvesse uma fissura, um rompimento aqui da parede, né, do ânus, e forma ele cicatriza e forma uma cicatrização, tá? E aí o que acontece? Quando a pessoa vai no banheiro, acaba, né, as fezes passando ali, machuca de novo, sangra, e aí essa cicatrização tem que ser feita novamente por cima. E aí, às vezes, com o tempo, a cicatrização ela fica grossa, ela fica grande. E aí, quando a pessoa tem muita dor a evacuar, e tem que fazer a cirurgia para retirar essa hemorroida, tá? Então, gente, uma dica que eu dou para vocês: se forem no banheiro, vão ao banheiro.
né? Tentem não levar o celular, ou pode até levar. Eu, por exemplo, preciso ler alguma coisa quando tô no banheiro. Mas eu terminei de fazer ali, já coloco o celular do lado, faço o que tem pra fazer, limpo e saio do banheiro, né? E não esqueçam de higienizar o celular depois. Passa um álcool no celular. Lava a mão, né? E passa um álcool no celular. Deixa eu mostrar um outro vídeo pra vocês. Que é de... esse daqui. Esse vídeo é bem legal, tá? Eu coloquei o link ali pra vocês nas páginas. E aí vocês olhem. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilhos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver a água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Legal, né, gente? Opa. Pera aí. Vou só fechar ali para não começar outro vídeo. Aí. Muito legal, né, esse vídeo. Aí vocês viram que passa por todo, né, por todo o processo que passa desde que o alimento entra na boca. É um resumão do que eu falei pra vocês. Muito legal, né? Tá ali o link na aula ali embaixo da aula. Se vocês não conseguirem abrir, me falem que eu mando pra vocês pelo WhatsApp, tá? O link.
Aqui, gente, eu trouxe pra vocês, a gente falar um pouquinho sobre as nossas fezes, sobre o cocô, né? Então, os tipos de cocô. Gente, vocês sabem que faz parte da nossa saúde. É importante nós olharmos o nosso cocô. Nós vimos no banheiro, tá? Depois que a gente faz cocô, gente, não é todo mundo faz, tá? Até a Xuxa faz. Então, assim, até a Rainha Elizabeth. Então, é importante, faz parte, é saudável a gente olhar como tá. Coloração, como que ele tá, a aparência dele. Por quê, ó? Aqui, ó, por exemplo, o tipo 1, eles são pedaços duros separados. Sinal de quê? Tá faltando água, precisa tomar mais água e comer mais fibras. Aqui, ó, ele também ainda tá meio segmentado. Sinal de quê? Mais um pouquinho de água, dá pra comer, tomar e um pouquinho de fibra. O tipo 3 é o ideal, tá? O tipo 3 é o ideal. Do 4 para baixo, né? 4 aqui, sinal de que tá muito mole, né? Tá tendo alguma coisa que você comeu que não tá te fazendo bem. O tipo 4, o tipo 5, 6 e o 7 já é diarreia, já é considerada a diarreia. Sinal de que algo, né, que você comeu não fez mal. Gente, a diarreia, nos primeiros momentos, a gente não pode cortar ela. Porque se eu tô tendo diarreia, é sinal de que algo está fazendo mal pro meu intestino e eu preciso liberar isso, né? Então, eu tenho que deixar a diarreia fluir, digamos assim, tá? Então, é importante, tá, gente, a gente olhar. Coloração também, o cocô tem que ser marrom, ele não pode ser verde, nem preto, né? Desculpa, preto pode ser sinal de que pode estar saindo sangue, né? Tá tendo algum problema e ter sangue ali, ele fica preto. Ou verde, é sinal de que alguma bactéria tá fazendo mal e tá saindo esverdeadinho. Então, a gente sempre pode analisar. Prof, mas eu fiz uma vez cocô verde. Não, então observa. Olha, eu tô fazendo todo dia. Já tô há alguns dias assim. E além disso, eu tô sentindo tal coisa. Sei lá, dor, fraqueza. Então, sempre é bom analisar esses outros aspectos também. E aí, gente, fica a pergunta: para que serve o apêndice? Eu mostrei ele ali quando eu mostrei o intestino, mas eu não dei muita ênfase porque a gente ia falar aqui, tá? Depois que sai lá do intestino delgado, né, que ele entra para o intestino grosso, aqui na glândula, na válvula iliocecal, tem uma partezinha aqui que é o apêndice. Gente, o apêndice hoje, ele tem função basicamente, né, de produzir alguns anticorpos ali que fazem a nossa proteção, né, das bactérias intestinais, tá? Porém, tá, ele acaba sendo muito pouco que ele produz, tá, gente? Eu não tendo ele, por exemplo, professora, fiz cirurgia, tive que retirar o apêndice, meu Deus, eu vou morrer. Não, que a produção dele é muito pouca, tá? A produção que eu tenho de anticorpos. Existem outras glândulas, né, que produzem anticorpos com muito mais especificidade e função do que o apêndice, ok? E aí, o que acontece? Por que às vezes ele dá problema? Porque antigamente, gente, ele tinha uma função muito importante. Antigamente, né, que eu digo lá na época, ele é vestigial. Então, lá na época do que a gente era Homo sapiens, né, nós comíamos carne crua. Não existia, o fogo veio depois. Não existia micro-ondas, forno a lenha, fogão, não existia air fryer, não existia nada dessas coisas. A gente comia comida crua. E o apêndice, gente, ele tinha muito essa função de nos proteger contra essas bactérias da carne crua. Porém, com o tempo, né, a gente foi evoluindo e hoje em dia ele quase não tem mais função. A única coisa é que às vezes, como ele fica muito perto dessa região aqui, iliocecal, acaba entrando fezes ali. E aí as fezes vão se acumulando e aí acontece, às vezes, a pessoa ter o problema do apêndice. Primeiro a gente sente muita dor, ele incha, aumenta de tamanho. E aí, depois de algumas horas, depois de 72 horas dos primeiros sinais, ele pode suturar, que ele estoura, né? Então, quando a gente sente as dores do apêndice, né, que sente os sinais, é bom ir para o hospital para estar na observação, mas às vezes você pode desesperar que você vai chegar lá e o médico vai demorar um pouquinho para te operar,
né? Às vezes 12 horas. Ele vai olhar o tamanho que tá o apêndice, vai fazer um ultrassom e vai ver o tamanho que ele tá e vai ver quanto tempo ele, às vezes não tem sala de cirurgia na hora, né? Se ele pode ou não esperar para fazer a tua cirurgia, ok? Então, como eu disse, qualquer dúvida, anotem, me perguntem, mandem no WhatsApp para mim, estou à disposição. E espero que a gente consiga fazer as aulas ao vivo daqui a um tempo, isso normalize e a gente se vê. Um beijo!